Muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã em que podemos louvar o Senhor, podemos te adorar com o nosso dinheiro, podemos te adorar lembrando de Jesus, que é a razão pela qual estamos vivos. Estamos vivos física e espiritualmente por causa de Jesus. Ele é aquele que sustenta todo o universo. Ele não só nos criou junto com Deus, mas Ele anda conosco. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou para conhecê-lo também. Lembramos, Pai, como foi ouvir a Sua palavra e entendê-la de uma maneira profunda pela primeira vez. Lembramos como foi reconhecer nossos pecados e estar diante da Sua presença, que ao mesmo tempo era um fogo consumidor e ao mesmo tempo era graça. O Senhor estava nos oferecendo não julgamento por causa de quem éramos, do que havíamos feito, mas o Senhor estava oferecendo perdão a nós. E o Senhor estava oferecendo uma vida nova aqui nessa terra, em que seguiríamos os passos que o Senhor nos chamou para seguir, em que lutaríamos para viver como o Senhor viveu quando o Senhor estava aqui na terra. Pai, não nos arrependemos desse passo que demos, de te fazer o Senhor de nossas vidas. O Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem proporcionado aventuras, o Senhor tem nos trazido tempos difíceis, porque o Senhor nos ama, o Senhor quer nos treinar a depender de Ti, a lembrar que não vivemos só de pão, não vivemos só de satisfazer nossas necessidades físicas, mas vivemos de toda a palavra que vem do Senhor. E é por causa disso que hoje estamos aqui e queremos estudar a Sua palavra, Pai, porque sabemos que precisamos dela, sabemos que ela é quem o Seu Espírito vai usar para transformar nossos corações. Pedimos que o Senhor abra nossos corações, dos irmãos, dos nossos amigos que estão aqui hoje, porque o Senhor quer tocar cada um presente essa manhã. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Quem gosta de um segredo aqui? Quem gosta de ouvir um segredo? Convenhamos, né? Um sábio da antiguidade já falava que os mexericos são muito gostosos. E é gostoso mesmo, quando você ouve um segredo, quando você sabe da última, quando você sabe de uma novidade. Quando você ouve um segredo, como você se sente? Não existe um espírito de, quando alguém te conta algo secreto, você não se sente importante? Fala assim, uau, talvez seja parte de por que a gente gosta tanto de mexerico. Porque a gente sente que a gente é importante, que a gente está ouvindo uma coisa que as outras pessoas não sabem a respeito. Bem, hoje nós vamos ouvir um segredo no livro de Apocalipse. Da última vez que a gente estudou esse livro, há várias semanas, a gente viu que a resposta para os problemas da nossa vida, a maneira como Deus vai nos guiar em meio às dificuldades, é quando estamos num espírito de adoração a Deus. Somente assim nós vamos conseguir nos dispor diante de Deus e sermos guiados por Ele na direção em que Ele deseja nos guiar. No meio dessa cena está lá João observando os seres celestiais, observando o universo adorar a Jesus. E no meio dessa cena estrondosa, João começa a chorar, porque haviam selos que Deus queria que fossem abertos, mas não havia aparentemente quem pudesse abrir esses selos. No capítulo 5, a gente vê no finalzinho que Deus está pronto a abrir os selos. O que é um selo? Um selo, na antiguidade, eu sei que para quem tem 20 anos ou por volta disso, você provavelmente nunca viu um selo na sua vida. Mas para quem tem um pouco mais de idade, até na nossa época, a gente colocava selo nas cartas. Lembra disso? Selo fechavam coisas. Selo dizia, não é qualquer pessoa que pode ler esse comunicado, esse documento. Eu sei que vocês, jovens, vão ter que usar a sua imaginação para entender isso, mas é o que um selo é. O selo esconde algo que é secreto. E é assim que começa o capítulo 6 do livro de Apocalipse.
Mas antes da gente ler o capítulo e entender qual é esse segredo que Deus tem para nós, a gente precisa entender alguns símbolos do livro de Apocalipse. Lembra, Apocalipse não é um livro escrito na linguagem normal, na linguagem de prosa. Apocalipse é um livro escrito na linguagem apocalíptica, é uma linguagem poética, é uma linguagem que comunica drama, é uma linguagem que quer passar símbolos, visões, que as palavras normais não conseguem comunicar, porque o autor quer comunicar algo que é violento, que está mexendo com o íntimo do nosso ser. E por isso essa linguagem é tão colorida, é tão figurativa, é tão simbólica, é tão cheia de imagens, porque Deus quer comunicar mais do que uma mensagem com palavras, que palavras teriam dificuldade para expressar. Ele quer comunicar coração, ele quer comunicar expressão por meio disso. E por isso, já que essa linguagem é simbólica, a gente precisa entender o que os símbolos significam. Então a gente tem alguns símbolos por forma de números. 3 é o número da divindade. Hoje a gente vai estudar o primeiro dos 3 ciclos de julgamento que Deus vai trazer sobre o povo da época dos cristãos lá do primeiro século. 4 é o número cósmico, é o número universal. 4 representa o mundo inteiro. 7 é o número que representa a totalidade, a completude. É o número que também significa Deus, que também significa divindade. As 7 igrejas da Ásia, por exemplo, elas representam todas as igrejas do mundo. A mensagem lá em Apocalipse 2 e 3 não é só para aquelas igrejas, é para nós hoje também. 6, o que é 6? 6 é o número que fica logo aquém de 7. 7 é o número perfeito. 6 é o que não consegue chegar na perfeição. É 7 menos 1. A gente conhece bem, 666, não é verdade? O que esse número representa? Representa o supremo da maldade, o próprio Satanás. É aquilo que parece muito bom, mas não chega à perfeição de Deus. Fica aquém de ser completo. 10 também é um número que representa uma espécie de completude. 12 é um número usado para representar o povo de Deus. Outro tipo de símbolo que vemos em Apocalipse são as cores. Branco significa pureza, significa conquista da vitória. Algo branco é algo que vai dar certo, é algo que representa conquista. Vermelho representa conflito, representa guerra. Por isso que a gente sabe que o Miqueias veio vestido de vermelho lá, ele está pronto para a guerra. Até quebrou o pé, coitado. Preto é a falta de alguma coisa na vida. A falta de comida ou a falta de dinheiro. Bem, vamos parar por aqui. E nas próximas vezes nós vamos voltar para alguns desses símbolos. Mas vamos ler aqui a partir do versículo 1 de Apocalipse 6. Então, vi o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o Cordeiro quebrou o segundo selo. E ouvi o segundo ser vivo dizer: venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Em outra versão está dizendo: mas não danifique o azeite e o vinho. Depois o Cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças
e animais selvagens. Então o cordeiro aqui é a resposta ao choro de João. João está chorando, mas havia alguém digno de revelar o segredo de Deus. Esse alguém é nosso Senhor, Jesus Cristo. E ele vai e ele começa a partir os selos. E os selos, como a gente vai ver, eles representam um julgamento de Deus. Um julgamento de Deus sobre o mundo conhecido da época. Não era um julgamento completo, não era o fim do mundo ainda, era um julgamento parcial. Porque Deus queria dar a chance às pessoas de se arrependerem. Deus não queria destruí-las, Deus queria que elas se voltassem para Ele. E os selos, os primeiros selos, revelam 4 cavaleiros, os famosos cavaleiros, não do Zodíaco, tá, molecada? Os cavaleiros do Apocalipse. O primeiro é o cavaleiro branco. Ele tinha uma coroa, o que significa que ele era um rei. E alguns acreditam que Jesus é esse cavaleiro, que Jesus, por ser branco, que é a cor que simboliza a pureza, conquista, que Jesus, ele chamou os cavaleiros, mas que ele era o primeiro cavaleiro, quase que dizendo, eu sei que o que vai vir é julgamento, mas lembre-se que eu estou na frente dos julgamentos, eu controlo cada coisa difícil que vai acontecer na sua vida, eu não vou permitir que venha mais, nem menos do que eu planejei. Mas na minha visão é um pouco estranho que Jesus esteja chamando os cavaleiros e ele mesmo seja o primeiro cavaleiro. Eu acredito que faz mais sentido pensar nesse cavaleiro como um rei da época. O Império Romano gozava de uma paz muito grande em todo o seu território. Mas havia um povo no Oriente que ainda não havia sido conquistado por Roma. Na verdade, nunca foi conquistado por Roma. E que sempre causou muito medo em Roma. Que eram os da Parta. Era um império a leste de Roma e que eles eram muito temidos pelos romanos. Na minha visão, o que essa imagem comunicaria para os irmãos da época é: vocês romanos se sentem muito seguros, não é verdade? Vocês são os reis da cocada. Vocês dominam sobre todos os povos. Vocês acham que está tudo bem, mas um dia vocês vão ser conquistados. Um dia essa paz aparente de vocês vai acabar. O que Deus está dizendo para o povo aqui é que o que parece ser tão seguro aos olhos de homens, na verdade, não é seguro aos olhos de Deus. Eu sei que aqui no Brasil a gente não experimenta a paz que os romanos experimentavam no primeiro século. Na verdade, fora as áreas de guerra, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Mas às vezes a gente busca essa segurança no dinheiro. Não, se eu tiver um emprego mais estável, aí eu vou estar seguro. Às vezes a gente busca essa segurança nos relacionamentos. Não, se eu só namorar, se eu só casar, aí tudo vai dar certo, eu vou ficar bem seguro, eu vou ficar bem estável, vai dar tudo certo na minha vida. E o que Deus está falando, irmãos, é: não adianta buscar segurança nessas coisas. Só existe segurança em nosso relacionamento com Deus. Nada mais pode satisfazer a necessidade que temos de viver seguros. O segundo cavalo era vermelho. Ele recebe poder para trazer violência e guerra. O terceiro cavalo vem, ele é preto. Ele está segurando uma balança. O que nos faz crer que o castigo do terceiro cavalo, o castigo do segundo cavalo, eram conflitos, eram guerras que iriam acontecer. O castigo do terceiro cavalo seriam dificuldades econômicas. Ele fala aqui que um dia de trabalho compraria meio quilo de trigo. Isso é muito pouca comida. Eu sei disso porque depois de ser diagnosticado como celíaco, eu entrei no mundo das farinhas. E agora eu conheço farinha de arroz, farinha de aveia, farinha daquilo lá. Eu faço uma mistura para fazer meus bolos, as comidas que eu gosto. E eu sei quanto pouca farinha, meio quilo de farinha é. Eu sei que vocês todos estão olhando, ó, tolinho. Eu já sabia disso há muito tempo. Mas o que o cavaleiro está comunicando é muito trabalho para pouca comida. Muita dificuldade para conseguir pouco retorno.
E o quarto cavaleiro, que é descrito aqui na NTLH como amarelo, mas a cor dele no grego está mais para o cinza, esverdeado, pálido. Era a própria cor da morte. Ele trazia exatamente isso. Ele representava a morte. E se há uma coisa que sacode os não cristãos, irmãos, é a morte. É o medo da morte. O que vai acontecer? Eu não acredito em Deus, eu não vivo segundo Deus, parece que faz tudo muito bem sentido aqui, mas fale de morte para essas pessoas. E você vai ver a fundação do ser humano se abalar. Dizer que 1/4 da terra morreria é uma maneira de dizer que o julgamento seria parcial. Não iriam todos morrer ainda. Apocalipse não está tratando do julgamento final, onde Jesus vai voltar e julgar todos os seres humanos. Apocalipse está tratando do julgamento que aconteceria naquela época, para aquelas pessoas. O julgamento de Deus era: se arrependam e voltem-se para mim. Esses julgamentos, de novo, são parciais porque Deus quer nosso coração com Ele. Deus não quer destruir a nós. Deus quer que a gente mude nossos caminhos e que a gente se volte para Ele. Continuando aqui no versículo 9, a Bíblia fala que o Cordeiro quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. E foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos, como eles tinham sido. De repente, a visão sai da terra, do que os cavaleiros iriam fazer na terra, e vai para o céu. E a gente vê pessoas que morreram, porque deram testemunho seu de fé na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos nossos que morreram porque se negaram a falar que Jesus não era Senhor. Porque preferiram perder suas vidas, suas casas, suas posses, para anunciar para as pessoas que sim, havia um rei no mundo. E esse rei não era César. Esse rei era Jesus Cristo. Sabe, o nome de Jesus é tão precioso que vale a pena ser anunciado para as pessoas. E um discípulo de Jesus é alguém que dá testemunho desse nome. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para todos nós. Se nós não temos dado testemunho de Jesus, nós não somos discípulos dele. Se nós queremos seguir esse homem, a gente precisa falar dele e lutar até o fim de nossas vidas, para que o maior número possível de pessoas conheça Jesus. Eu não estou falando sobre ouvir falar de Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus, mas poucas pessoas o conhecem. E é parte da nossa tarefa aqui na terra, tornar o nome de Jesus conhecido. Como vai ser sua semana, esses próximos dias? Você vai ser um discípulo de Jesus? Você vai falar do nome dele para alguém? Você vai lutar para que alguém o conheça? A igreja de Belo Horizonte, nós estivemos juntos há 2 semanas, num retiro de liderança nacional, e haviam vários líderes lá de Belo Horizonte. Eles decidiram há um tempo atrás, junto com a igreja, que cada um iria compartilhar a respeito de Jesus com pelo menos uma pessoa todo dia. E os líderes estavam lá compartilhando, os diáconos, o Marco, a Denise, eles estavam compartilhando com muita alegria
dizendo, uau, eu estava tão enferrujado, eu saí na rua, porque eu lembrei, hoje eu não falei de Jesus para alguém, e eu saí na rua e eu mal conseguia abordar um estranho, mas eu fui, eles contando as histórias engraçadas deles, mas sabe o que era realmente animador? Ao ouvir aqueles irmãos, era ver irmãos de 20 anos de cristão, de 20 e tantos anos de cristão, abrindo o coração, falando de suas histórias engraçadas, mas com alegria no rosto. Falando que bom que nós tomamos a decisão de compartilhar consistentemente a respeito de Jesus para outras pessoas. Irmãos, vamos tomar essa decisão também. Que tal nós tomarmos a decisão de que não vai se passar um dia em nossa vida sem a gente falar de Jesus para alguém? Porque eu sei como você está pensando. Não, eu falo. Eu sei, mas aí passa a segunda-feira, você trabalha duro, você chega em casa, tem coisa para fazer, tem filho para alimentar, tem esposa para conversar, tem reunião para ir, tem muita coisa para nós fazermos, e a gente passa às vezes segunda, terça, quarta, e a gente não fala de Jesus para as pessoas. E a gente precisa voltar. Você pode me chamar de sistemático. Ah, é o sistema voltando. Que seja. A gente talvez precise um pouco mais de sistema em nossas vidas. Porque nós somos muito desorganizados, muito bagunçados, muito desviados, para a gente não ter alguma espécie de sistema em nossa vida. Eu quero chamar você que critica esse tipo de alvo. Eu vou falar com pelo menos uma pessoa. Você tem falado? Você tem sido uma boa testemunha de Jesus para as outras pessoas? Aqui no versículo 10, os mártires, eles queriam justiça. Isso não quer dizer que eles desejavam o mal às pessoas. Ele não queria, não, manda matar todo mundo lá, porque eu quero me vingar do mal que eles me fizeram. Eles não estavam sendo vingativos, mas eles queriam justiça. E justiça é algo que Deus promete fazer nesse mundo. Justiça é algo inerente ao caráter de Deus. O mundo vai receber retribuição. Isso é justo, porque Deus é justo. Ele está oferecendo misericórdia a todos, mas todos aqueles que não aceitarem a misericórdia de Deus, resta a essas pessoas a justiça de Deus. No versículo 11, Deus deixa claro que a justiça ainda tardaria. Mais pessoas precisavam ser mortas. Porque Deus queria que mais pessoas o conhecessem. Você sabe algo incrível sobre a igreja no primeiro século, no segundo século, no terceiro século? Um autor que nem era cristão falava, a gente tenta matar os cristãos, mas para cada pessoa que a gente mata, surgem 2 novos cristãos. Porque a coragem desses homens e dessas mulheres era tão grande, a paixão desses homens era tão grande, que as pessoas viam eles sendo mortos, viam eles sendo perseguidos, e falavam, quem é esse homem que os cristãos seguem? E isso fazia com que pessoas fossem descobrir, fossem procurar saber, e aí matava-se mesmo uma pessoa e surgiam 2 novas no lugar delas. Que incrível pensar na paixão desses irmãos, não é verdade? Enquanto essas pessoas mantivessem seu testemunho, existia esperança no mundo. Porque o nome de Jesus estava sendo falado. A nossa esperança foi porque esses homens continuaram falando há 20 séculos atrás. Por isso que nós conhecemos o nome de Jesus. Se depender só de nós, quem vai conhecer o nome de Jesus no próximo século? Mas nem precisa ir para o próximo século. Quem vai conhecer o nome de Jesus em 2017? Se depender de você, se depender de mim. Sabe, quantas pessoas, essas pessoas estavam morrendo, é verdade. E você pode pensar, uau, que coisa trágica, a morte de pessoas. Mas para pensar um pouco, quantas pessoas morrem por nada nessa vida? A gente tem visto alarmado brincadeiras de adolescentes que estão se suicidando por causa de uma brincadeira. Pessoas que no leito da morte estão chorando, estão sofrendo, mas estão sofrendo porque não viveram uma vida de verdade. Quão diferente é a morte de uma pessoa com propósito na vida, não é verdade? Quão diferente pode ser a nossa morte.
Que motivo de alegria pode ser a morte de um cristão, se a gente vive com propósito? Alguém já disse que os 2 momentos mais importantes na vida de um homem são o dia em que ele nasce e o dia em que ele descobre por que ele nasceu. Irmãos, nós, discípulos, já descobrimos a resposta para essas 2 perguntas. Nós sabemos o nosso propósito. Nós temos clareza da nossa missão. Com Jesus, nossa vida é cheia de utilidade, nossa vida é cheia de propósito. Vamos continuar aqui no versículo 12. Em seguida, viu o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? De novo, esses versículos não descrevem o fim dos tempos, como a gente pensa neles. Isso daqui descreve uma cena de julgamento de Deus. É uma linguagem exagerada, emotiva, mas não é uma linguagem literal. No Velho Testamento, a gente tem inúmeros exemplos de passagens que falam a respeito de eventos que já tinham acontecido e que usam linguagem muito parecida a essa. Você pode ir para o site da igreja, vou colocar uma apostila lá com a lista dessas escrituras. Mas se fala sobre a terra ser sacudida, se fala sobre o sol e a lua ficarem escuros, se referindo a eventos que já tinham acontecido antes de Apocalipse ser escrita. Ou seja, o sol e a lua ficarem escuros, o céu se derreter e cair no céu, as estrelas caírem, não está se referindo ao julgamento final. Isso daqui não está se referindo ao fim do mundo. Isso é uma linguagem de julgamento de Deus, que pode acontecer e já aconteceu em vários momentos da história. É o que Deus está dizendo. Eu vou julgar o Império Romano. É o que Deus está dizendo. Vocês vão ter justiça. Fiquem firmes, porque eu vou julgar esse povo. De onde vêm essas linguagens? Bem, você lembra, há séculos antes disso, lá no Êxodo, quando Deus quis libertar os judeus do Êxodo, o que ele fez? Ele não fez o sol e a lua ficarem escuros? Ele não fez pragas acontecerem? Não foi literal isso daí? Foi literal. Deus fez pragas terríveis e magníficas acontecerem. Pois bem, a partir daquele momento, as pragas que Deus trouxe ao Egito se tornaram símbolos de toda vez que Deus iria julgar uma nação, Ele iria agir de forma parecida. E Ele usa então essa linguagem simbólica da escuridão, do céu se derreter, se desmanchar, da lua cair, das estrelas caírem, para simbolizar julgamento. Não quer dizer que essas coisas jamais voltaram a acontecer de novo. Só quer dizer que Deus vai julgar aquela nação a quem Ele está se referindo. E o terror, ele cai sobre os não cristãos, porque eles não estavam perto de Deus. E essa passagem narra eles assustados. Quando a mão de Deus julga a terra em julgamento, usando povos violentos, usando conflitos, usando guerras, usando desastres econômicos e usando a própria morte, as pessoas gritam: nos proteja da face do Cordeiro, nos proteja da ira de Deus. Essas pessoas estavam mesmo aterrorizadas. Mas é bom a gente lembrar, irmãos, que o livro de Apocalipse não foi escrito para os não cristãos. O livro de Apocalipse foi escrito para nós, cristãos. O livro de Apocalipse foi escrito para os efésios. O livro de Apocalipse foi escrito para os laodicenses. Imagina você ouvir essa história se você tivesse perdido o seu primeiro amor. Imagina você ouvir esse relato se você estivesse andando morno na sua vida. Deveria causar medo em você. Deveria despertar em você arrependimento.
deveria fazer você pensar: eu preciso fazer algo na minha vida e mudar o meu caminho e voltar para Deus. E se você for um irmão que estiver cuidando da sua vida e não estiver se importando com o mundo ao redor que está morrendo? E se você não estiver se importando nem mesmo com os cristãos ao seu redor que estão morrendo? E se você hoje aqui é uma pessoa que não tem se arrependido da sua falta de perdão, que não tem se arrependido de sua amargura no coração? Algumas coisas aconteceram na sua vida há 10, há 20 anos atrás e você continua amargurado. Você não lida, você não perdoa de verdade, você não confia de novo. Sabe um símbolo da amargura? Você não entrega seu coração. Há alguns de nós aqui que não entregamos o nosso coração. Sabe por quê? Porque você é amargurado. Porque você não perdoa no íntimo. E se você não perdoa, você vai experimentar a ira de Deus na sua vida. Alguns outros de nós estamos pensando: eu não consigo ainda me doar para os outros completamente. Eu estou cuidando de algumas coisas na minha vida. Eu estou correndo atrás. Eu estou indo e fazendo um colchão, um lastro de segurança. Eu estou, assim que eu conseguir namorar e me casar, assim que eu resolver esse probleminha na minha vida, eu vou servir aos irmãos. Assim que eu conseguir um empreguinho melhor, eu vou abrir minha casa. Assim que eu conseguir, seja lá o que, você pode completar. E a gente fica nessa ilusão: eu vou conseguir mais alguma coisa antes de me doar aos outros. Eu queria mostrar um vídeo que me inspirou muito essa semana. Vamos ver juntos. القطر هيمشي.
Quem vai imitar esse garoto essa semana? Eu sei que muitos de nós estamos com a sandália rasgada. Eu sei que nossos casamentos não estão no melhor lugar. Muitos de nós. Eu sei que está faltando dinheiro para muitas coisas que a gente gostaria em nossas vidas. Eu sei que muitos de nós nos sentimos sozinhos e que a gente gostaria de suprir essa necessidade. Mas, irmãos, há pessoas ao nosso redor que estão em situação pior. E porque nós somos discípulos de Jesus, nós podemos tomar a decisão essa semana de decidir que mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós gostaríamos que elas estivessem em nossa vida, nós podemos tomar a decisão de decidir e suprir a necessidade de outra pessoa. Nós podemos tomar a decisão de confiar em Deus e acreditar que Ele, em algum momento, no momento certo, Ele vai jogar os sapatos que a gente precisa em nossa vida. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor, por meio de Cristo, nos dá essa vida incrível, onde podemos ser úteis, onde podemos ajudar outras pessoas. E sabemos, Pai, já experimentamos isso, que parte da cura que nós precisamos é a gente ir ajudar os outros. É a gente ir experimentar, ver como estão as outras pessoas, o que não está certo em suas vidas e lutar para suprir necessidades. Muito obrigado, porque o Senhor nos treina em nossa confiança. O Senhor quer, em última instância, que a gente acredite que o Senhor vai nos dar tudo o que a gente precisa. O Senhor tem feito isso conosco, Pai. O Senhor não tem nos deixado na mão, nunca. O Senhor tem feito mais do que o Senhor prometeu que faria por nós, quando tomamos a decisão de Te seguir. Nos ajuda a renovar esses votos no íntimo. E nos ajuda a decidir viver uma vida seguindo o Senhor. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.